Já estamos gravando. Muito bem, então eu estava falando que a derivada é o centro do cálculo e que muitas pessoas, quando vêm para o cálculo 1, já sentem que é uma matéria um pouco puxada, né? Mas quando vão para o cálculo 2, reconhecem que o cálculo 1 é bem mais fácil. Quando vão para o cálculo 3, nossa, aí acha, poxa vida, cálculo 1 era uma maravilha, né? Então, para que isso não aconteça no cálculo 2, no cálculo 3 e no cálculo 4, o segredo é fazer um bom curso de derivada, certo? Porque tudo dentro do cálculo, absolutamente tudo, depende da derivada, tá? Amanhã, em cálculo 2, vocês vão aprender a derivar, a integrar. É bem mais complicado do que derivar. Mas se eu sei derivar bem, eu não tenho dificuldade em integral, tá? Então, o segredo é aprender bem a derivar, tá ok? Então, vamos começar então compartilhando aqui a nossa tela. Opa, peraí que eu fiz uma besteira aqui. Certo? E nós vamos começar vendo a definição de derivada, tá? Então, seja y igual a f de x, uma função ponto. Uma função contínua em x igual a o limite é chamado de valor numérico da derivada da função y igual a f de x no ponto x igual a a, certo? A expressão analítica da derivada desta função, perdão, da derivada desta função é limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. E anota-se y' f' de x dy dx f'x. São símbolos que identificam
a derivada. Ok? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos imaginar uma função f de x igual a x ao quadrado. Tá? Qual é o valor numérico desta função para x igual a 2? 4. Perfeito, perfeito. Então, vocês já reconhecem facilmente a diferença entre expressão analítica de uma função e o valor numérico da função, tá certo? Nesse exemplo que eu dei, quem é a expressão analítica? f de x igual a x quadrado. Perfeito. E o valor numérico é quando eu atribuo a x o valor 2, certo? Então aqui é a mesma coisa. Na hora que eu for calcular a derivada, vai existir um valor numérico e para existir esse valor numérico, vou ter que atribuir a x um valor, certo? E vai existir uma expressão analítica também, tá? E estes que estão aqui embaixo, estes que eu vou circular agora, são os símbolos que significam, que representam a derivada. Tá bom? Então, símbolos mais comuns. Y', F' de x, e esse que a gente vai usar lá no fim do curso de derivada, dy dx. Este símbolo aqui tem uma vantagem, que ele indica que eu estou derivando a função y em relação a x. Tá? E eu sei aqui que a minha derivada, eu tenho aqui a variável independente e aqui embaixo a variável independente. Em cima a dependente e embaixo a independente. Ok? Perfeito? Então, pessoal, vamos fazer dois exemplos aqui. Vamos ver primeiro. Seja y igual a x ao quadrado. Então, y' é o limite quando ΔX tende a zero. Fórmula, tá? Isso aqui é uma fórmula. Serve para qualquer função. É esse limite aqui que vai me dar a expressão analítica da derivada. Tudo bem? Então vejamos quem é y'. Oi? O senhor pode traduzir o numerador aí dessa expressão? ΔX. Delta. Não, tipo F, abre parêntese, é o que tem escrito aí dentro? Ah, do numerador, f de x mais ΔX menos f de x. Tá? Certo, obrigado. Pronto. Então vamos lá. Então meu y' é limite quando ΔX tende a zero. F de x mais ΔX é x mais ΔX ao quadrado. Menos f de x, x ao quadrado. Dividido por ΔX. Perfeito? Estou aplicando a definição. Certo? Então vamos lá. Isso é o limite quando ΔX tende a zero de x ao quadrado
mais 2x delta x. Poxa vida. Isso é só uma pergunta. Diga. Sumiu a tela aqui. Mas voltou agora, não voltou? Sumiu. Sumiu? Agora voltou. É. Só uma pergunta, professor. Na derivada que é y, no caso, foi colocado o quadrado por causa da derivação, não é isso? Porque é a derivada, né? Esse quadrado aqui? Isso, é por causa da derivada, né? Não, é porque a função é x ao quadrado. Tá. Então, f de x mais delta x é x mais delta x elevado ao quadrado. Certo? Tá bom? Então, eu desenvolvi aqui x mais delta x ao quadrado, deu x ao quadrado, mais 2x delta x, mais delta x ao quadrado. E eu subtraí de f de x, que é x ao quadrado. Certo? Então, cancelou aqui o x ao quadrado. Isso aqui deu limite quando Δx tende a zero de 2x Δx mais Δx ao quadrado sobre Δx. Limite quando Δx tende a zero, Δx vezes 2x mais Δx. Certo? Cancelou aqui o ΔX. E quando ΔX tende a zero, esse cara tende a zero, então essa derivada dá 2x. Perfeito? Então vamos escrever aqui. Se y é igual a x ao quadrado, então y' é 2x. Certo? Que é a mesma coisa que f' de x igual a 2x. Certo? Ô, professor, Oi? desculpa se você puder voltar, porque, tipo, quando você cortou o ΔX de cima com o de baixo, por que não sobrou 2x mais ΔX? Porque ΔX tende a zero. Ah, certo. Então, 2x mais zero, 2x. Perfeito? Então, pessoal, f' de x igual a 2x é a expressão analítica da derivada, tá certo? Não é isso? Sim. F' de Repete aí, x. professor, por favor. A expressão analítica. Isso. A expressão analítica, assim como a gente deu o exemplo de quando f de x é igual a x ao quadrado, esse x ao quadrado é a expressão analítica da derivada, da função, e quando eu atribuo a x o valor 2, então f de 2 igual a 4 é o valor numérico da função quando x é igual a 2, correto? Sim. Pronto. Correto. Então, quando eu determino, ao resolver aquele limite ali, que f' de x é igual a 2x, esse 2x é a expressão analítica da derivada, tudo bem? Ok. Pronto. Sim. Agora, Ok. se eu quiser saber quanto vale f' de 3, como é que eu faço? Atribui o valor a x. Isso, atribuo a x o valor 3, 2 vezes 3, 6. Tá certo? Até aí tudo bem? Certo. Tudo bem. Sim, tudo bem. Pronto. Agora, deixa eu falar uma coisa. Na física, na engenharia, né, a gente só faz alguma coisa com o valor numérico. Tá certo?
Mas, para chegar ao valor numérico, eu preciso da expressão analítica. Tudo bem? Sim. Então, ficou alguma dúvida sobre a definição de derivada? Professor? Pois não. É possível dar um exemplo de um uso dessa ferramenta? Rapaz, tem uma aplicação monstra, mas só que a gente está agora na primeira aula, né? Pra você ter uma ideia, eu sempre que alguém me pergunta, eu falo isso, né? Eu tenho já está concluído esse projeto, né? Já concluí, né? Não tenho mais bolsistas desse projeto, né? Mas a gente criou uma linha de pesquisa dentro do IFBA e desenvolvemos uma série de cascos de embarcações, vários mesmo. A gente podia gerar quantos a gente quisesse, quantos modelos a gente quisesse. Era só variar uns parâmetros lá que o programa criado pelos bolsistas, como é que se diz? Saía com o casco, tá? E esses cascos foram criados usando a derivada. A geometria dos cascos foi criado usando a derivada. Tá? Ah, professor, é só essa? Claro que não. Claro que não. A derivada se aplica em transmissão de calor. A derivada se aplica em vibrações. A derivada se aplica na geometria. A derivada se aplica em vários campos. Vários. Né? Então, só que a gente, por estar agora no início do curso, ou seja, no primeiro semestre, né, é um pouco mais complicado de falar disso, tá certo? Mas a derivada tem aplicação em vários campos da física e da engenharia. Vários mesmo, vários. Não, eu perguntei mais porque é mais fácil compreender como usar alguma coisa quando você entende em que ele é usado, entende? Na aula de hoje, a gente já vai falar já de interpretação geométrica e de interpretação física da derivada. Tá bom? Já na aula de hoje a gente vai dar outros exemplos, que não esses que eu falei agora. Tá legal? Tá bom. Então, pessoal, eu quero saber se todo mundo entendeu que para determinar a derivada eu preciso resolver este limite. E que este limite é a definição de derivada. Todo mundo entendeu isso? Isso acho que travou aqui. Sim. Sim, professor. O som travou? Travou o som? É o som. Isso foi só para você ou para todo mundo? Tá. Então, vou repetir aqui, porque isso é muito importante. Definição de derivada. Y' é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Certo? Beleza? Ok. E como f de x mais ΔX f de x f de x mais ΔX. Certo? Então aqui eu dou um acréscimo ΔX e aqui ocorre um acréscimo ΔY. Certo? Calma, no eixo do Y tá escrito F. Eu vou fazer o desenho maior. Porque ficou pequeno.
Professor, a derivada, então, vai ser sempre a expressão analítica de f de x pela derivada do y? Peraí, só um instantinho. Desculpa, que eu errei aqui, peraí. Ó, quando eu passo de x para x mais delta x, esse espaço aqui, o x aumentou de delta x, tá certo? Certo. Pronto. Agora, este ponto aqui é f de x e este outro aqui é f de x mais delta x. Então aqui, ó, realmente ficou um pouco espremido ali, tá escrito isso aqui, ó, f tá? Esse é o limite, professor? Calma, não falei nada de limite por enquanto, tá? Então eu aumentei x de delta x e y aumentou de delta y. Tá certo? Entendi. Então essa conta daqui, ó, f de x mais delta x menos f de x é delta y. Então a derivada também pode ser calculada assim, ó. Limite quando delta x tende a zero de delta y sobre delta x. Tá bem? Sim, professor. Beleza. Professor, Pois não. quando a gente calcula a derivada de, vamos dizer assim, de uma função, a gente vai calcular o quanto o y vai variar em função da variação de x. Na verdade, a gente vai falar isso daqui a pouco. Na verdade, é uma taxa de variação. Ah, sim. Tá? Vamos ver agora um exemplo físico aqui. Tá certo? Professor, esse assunto vai ser muito utilizado na física? Vai ser muito utilizado onde? Na física. Na física? Muito. Física 1, física 1. A1? Química. Ah, sim, demais. Ainda mais esse exemplo que eu vou dar aqui agora. Tá? Vamos imaginar, ó, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Isso lá da física do segundo grau. Como é que é meu S de T? Espaço percorrido. Movimento retilíneo uniformemente variado. Aceleração constante. Então é S0 mais V0 vezes T mais A que multiplica T ao quadrado sobre 2. Certo? Lembram disso, né? Lá da física do segundo grau. Então, se S de T é isso daí, eu vou me lembrar agora da definição de velocidade instantânea. Como é que é a velocidade instantânea? Velocidade instantânea é o limite quando ΔT, tempo, tende a zero, de ΔS sobre ΔT. Ou seja, quanto espaço eu percorri no tempo é o cálculo da velocidade. Se eu quiser a velocidade naquele instante, eu vou vou calcular esse limite
quando ΔT tender a zero, porque aí eu tenho um instante infinitesimal, certo? Então eu estou medindo a velocidade naquele momento. Deu para entender isso? Sim, professor. Sim. Então quem que é o meu ΔS? Meu ΔS é S de T mais ΔT menos S de T. Tá certo? Então é como se eu tivesse aqui uma reta. Aqui está o meu S0. Passou-se um tempo ΔT. E depois desse tempo ΔT, o meu móvel está... O delta que a gente usava no ensino médio, então, é essa derivada? Não. Não, esse delta aqui, isso aqui é a letra grega maiúscula delta, que é usado dentro da fórmula de Bhaskara, certo? Isso não tem nada a ver com derivada. A letra grega maiúscula delta traz para a gente, dentro da matemática, do cálculo, da física, a ideia de variação, certo? Então, ΔT, variação do tempo. ΔS, variação do espaço percorrido. ΔV, variação da velocidade, e assim sucessivamente. Tudo bem? Tranquilo. Pronto. Então, nesse exemplo do espaço percorrido, aqui está a posição do móvel no instante t e aqui no instante t mais ΔT. E como meu ΔS é essa conta aqui, S de t mais ΔT menos S de t, eu já tenho aqui o S de t. Ó. Eu preciso de S de t mais ΔT para calcular a velocidade instantânea, que também é conhecida como V de t. Ô, professor, Oi. o senhor disse que a derivação é a taxa da variação, não é isso? Mas vamos chegar lá. Tá. Nessa aula ainda a gente vai falar disso. Daqui a pouco. Eu só ia perguntar mesmo da aceleração, se é a própria derivação da velocidade, alguma coisa assim. Vamos chegar lá. Já estamos chegando lá. É nesse exemplo aqui justamente, ó. Então, se meu S de t é isso que está aqui em cima, tá? Então, meu S de t mais ΔT, eu vou substituir t por t mais ΔT. Então, meu S de t é S0 mais V0 vezes t mais ΔT mais A sobre 2 vezes t mais ΔT elevado ao quadrado. Então, isso aqui é S0 mais V0t mais V0 ΔT mais A sobre 2 vezes t ao quadrado mais 2t ΔT mais ΔT elevado ao quadrado. Certo? Então isso aqui deu S0 mais V0t mais V0 ΔT mais AT ao quadrado sobre 2 mais A vezes T vezes ΔT mais
ΔT ao quadrado sobre 2. Então, vou repetir aqui embaixo. Meu S de T, ó, é S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, só pergunta. Pois não. Antes de avançar. Aqui nessa multiplicação, né, na sua distribuição aí, foi feito a T ao quadrado, aí foi multiplicado com 2T ΔT, né? Isso é um 2T Isso. ΔT. E no caso, dividiu ali, subtraiu, no caso, descartou o 2, aí ficou 1, dividiu fica 1. E ficou AT ponto ΔT, não é isso? Oi? Aí ficou AT ΔT, não é isso? Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá bom? Então... No caso, eu não entendi, professor, como é que essa última linha virou a antepenúltima, né? Qual foi a operação? Não, olha só. Eu copiei para cá a expressão que tinha lá em cima de S de T, ó. Não, tô falando antes dessa, no caso. Antes dessa qual? Ah, essa daqui dessa linha aqui? A sobre 2 vezes T ao quadrado mais T. Como é que isso virou AT ao quadrado sobre 2 mais AT vezes T, ΔT, entendeu? Aqui tem desculpa, aqui tem A, que eu esqueci de botar. Então, A sobre 2 vezes T ao quadrado, AT2 sobre 2, certo? Certo, você fez a distribuição. A vezes 2T ΔT dividido por 2, o 2 corta. Então fica AT ΔT. Ok? Mais A ΔT sobre 2. Entendi. Então agora eu vou subtrair a linha de cima, essa daqui, dessa de baixo aqui. Então esse 0 vai embora, o V0T vai embora. E... deixa eu ver. Esse cara vai embora também. Então meu ΔS é igual a... eu acho que a pergunta dele, né? Oi? Em relação à sua repetição. Oi? Fez, né? Poxa, você está falando muito baixo. Não, tipo assim, a pergunta que ele fez é porque o senhor repetiu ST, ali no parênteses, aí ficou S0, aí você repetiu, e aí você fez uma operação de divisão, então isso? Não, eu diminuí o de cima do de baixo. Isso. Aí o senhor precisa repetir a fórmula, não é isso? Do ST? O ST, que é igual... eu repeti o ST. Isso. Aí repetiu para fazer essa... Isso. Então eu estou subtraindo essa linha daqui, ó, que é S de T mais ΔT, de S de T. Então S0 vai embora, ó. V0T menos V0T também vai embora. V0 ΔT. Depois tem aqui AT ao quadrado sobre 2 menos AT ao quadrado sobre 2. Também vai embora. Entendi. Porque ficou meio desalinhado, assim, lá em cima tem a fórmula ΔS, ST, mais ΔT, mais C, mais menos ST, é isso que você está fazendo isso. Eu não estou te ouvindo bem. É o seu subtraiu, não é isso? Isso, subtrair S de T mais ΔT menos S de T. Aí o que deu agora? Ó? Sobrou V0 ΔT sobrou também AT ΔT e sobrou também A ΔT
ao quadrado sobre 2. Perfeito? Sim. Ok. Então, ó, vou apagar esse quadro. Então, se meu ΔS é igual a V0 ΔT mais AT ΔT mais a ΔT ao quadrado sobre 2. Então, a minha velocidade instantânea é o limite quando ΔX tende a 0 colocando delta em ΔS, nessa expressão, ΔT em evidência, vai dar ΔT vezes. Professor? Oi? Rapidinho, ali embaixo no limite é ΔX mesmo ou é ΔT? É delta... e dentro das expressões de limite é ΔT mesmo. Eu botei aqui fora certo, mas ali eu botei errado. É ΔT mesmo. Certo? E ficou ΔT vezes V0 mais AT mais a ΔT sobre 2. Dividido por ΔT. Então, esse ΔT aqui cancela com esse. Então, meu V de T é igual... Quando o ΔT tem... Oi? Só uma questão. Ali ficou vezes 1 sobre 2. 1 é o que fica... só para numerador. Isso. 1 sobre 2 aqui. Eu vou fazer de novo aqui. Ficou... A sobre 2 vezes ΔT elevado ao quadrado. Então, quando ΔT tende a 0, essa parcela tende a 0, certo? Então, essa derivada aqui vai dar V0 mais AT. Então, isso aí é a expressão analítica da velocidade. Perfeito? Mas, se eu me lembrar da definição, quando eu disse que y' é o limite quando ΔX tende a 0 de ΔY sobre ΔX, então, neste caso, que eu calculei agora, a velocidade, limite, quando ΔT tende a 0. Fala. Só uma vez, eu não sei se porque é o limite, mas fica o ΔX e o ΔT também. A outra, do lado esquerdo. Quando é Y, mas aí é o T ou ΔX tende a 0. Tá certo, X. É X, aí agora é X. E agora é X. Então, o limite quando ΔT tende a 0 de ΔT vezes V0 mais AT peraí, pessoal, fiz uma besteira aqui. V0
mais AT mais A sobre 2 ΔT dividido por ΔT. Esse ΔT cancela, então eu descubro que a velocidade instantânea quando eu estou no MRUV é igual a V0 mais AT. E eu descobri também, por comparação com esta expressão, que a velocidade instantânea, claro, é a derivada do espaço percorrido. Ô, professor? Pois não. Lá em cima, quando você colocou ΔT em evidência, era para ficar A sobre 2 vezes ΔT, né? E não ΔT ao quadrado, já que um tá lá em evidência. Ou tô enganado? Aonde é? Ah, aqui era. Aqui era. Obrigado. Nada. Beleza? Então, pessoal, muito importante memorizar isso, hein? Velocidade. Então, a velocidade instantânea é a derivada do espaço percorrido. Professor, não sei se essa representação que você está fazendo, essa apresentação, né, se tem a ver com o que alguém falou aí, sobre aceleração. No caso, seria a velocidade instantânea. Sim, vou falar agora. Então, V de T é o limite quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT. Mas a aceleração instantânea é o limite quando ΔT tende a zero de ΔV sobre ΔT. Então aqui eu tenho velocidade instantânea e aqui aceleração instantânea. Então essas fórmulas aqui servem para calcular velocidade e aceleração para qualquer tipo de movimento. Tudo bem? Tranquilo. Ok. Bom, então vimos um exemplo físico agora que foi a velocidade e a aceleração. Muito importante não esquecer isso, porque em Física 1, vocês vão ver isso quase todo dia. Tá? E vocês vão usar efetivamente a derivada para calcular a velocidade, para calcular a aceleração. Tudo bem? Ok. Então, pessoal, genericamente, de uma forma geral, eu tenho y', que é a mesma coisa que f' de x, é o limite quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, menos f de x sobre ΔX. Que é a mesma coisa, a gente viu que o limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Tá certo? Então vamos ver agora a interpretação. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pô, não está descendo o quadro? Por quê? Ah, eu desci ele. Ah, tá. Depois eu corrijo isso. Então vamos ver aqui agora a interpretação geométrica. Interpretação geométrica de quê, professor? Do valor
numérico da derivada. Tá? Ah, professor, e a expressão analítica tem algum significado? Não. Só tem significado para o valor numérico da derivada. Ok? Então eu vou apagar esse quadro aqui porque eu comecei a escrever no lugar errado. Pronto. Professor, Oi. eu não sei muito bem se você vai fazer isso em algumas outras turmas, mas Oi? Tem um material que usa esse pedido e vários outros, né? Mas tem algum material do seu próprio então, assim, em PDF ou virtual, que próprio isso da Belisa para a gente seguir. Rapaz, eu devo ter alguma coisa, mas como a gente já está há algum tempo na pandemia, eu não sei onde está. Posso procurar. Tá bom? Se eu pudesse, ajudaria bastante. Mas vocês podem também fazer o seguinte, uma coisa legal é vocês procurarem livros de cálculo em PDF na internet. Tem vários que estão escaneados gratuitamente, entendeu? Tem o livro da Div... Oi. Oi. Eu tentei também, mas a maioria é bem difícil, a maioria para conseguir. Geralmente eles cobram uma coisa assim, mas ou é bloqueado mesmo. Não. Tem vários livros, só você digitar no Google. Por exemplo, bota risco 9 espaço PDF. Aparecer lá vários lugares que você pode baixar. Agora, você quer isso para quê? Para estudar? Para envolver um pouco mais, nossa. Tá. Se o próprio YouTube tiver como é que faz para acessar? Você não se adapta bem com a questão do vídeo, então, né? Porque às vezes é bom a gente... Tá. Às vezes é um pouco complicado, às vezes eu gosto de enfrentar... Tá, eu tenho aqui alguns livros em PDF. Se você quiser, eu posso botar lá no Google Sala de Aula, tá? Você baixa de lá. Tá bom? Eu faço isso. Hoje eu não vou conseguir fazer, não, mas amanhã eu faço. Tá bom? Então vamos lá. A gente viu que y' é o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX. Ok? Então, vou fazer o gráfico aqui, já que a interpretação é geométrica, vamos fazer o gráfico. Então está aqui a minha função, f de x. Eu tenho aqui um valor de x e aqui um valor de x mais ΔX. Então, como a gente viu, aqui é f de x e aqui é f de x mais ΔX. Então, vou explodir esse gráfico aqui e vai ficar um negócio assim, ó. O triângulo é retângulo aqui é ΔX, aqui é ΔY. Aqui, ó, nesse lugar aqui, é a curva f de x, e aqui é uma reta secante à curva. Tá certo? Então aqui, ó, eu tenho um ângulo alfa. Todo mundo concorda que gente, todo mundo concorda que a tangente de alfa é igual a ΔY sobre ΔX? Sim. Certo. Pronto, então, ó, por que isso? Porque são relações métricas no triângulo retângulo.
esse triângulo retângulo aqui. Aqui eu tenho um ângulo alfa, certo? Aqui é o cateto oposto, cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Então, o que é a tangente de alfa? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Então, a tangente daquele ângulo alfa é ΔY sobre ΔX. Tá certo? Professor, Oi. cateto oposto sobre cateto adjacente não é seno? Não, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, certo, sobre hipotenusa. Certo, Tá bom? certo. Então, Pra lembrar, tem o só H que gatou. Pra lembrar quem é quem. isso. Ó, pessoal, depois vocês revisam isso aí, porque pro cálculo 2 vai ser útil, tá? Vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho ΔX, tá? ΔY. Eu vou fazer ΔX tender a zero, tá? Fazer ΔX tender a zero, ó. Estou diminuindo o ΔX, fazendo ele tender a zero, ó. Então, quando eu estou com esse ΔX aqui nesse ponto, não esqueça que aqui é f de x, é a curva. Certo? Então, este ponto aqui correu para cá, não correu? Sim, professor. Então, ó, essa reta secante aqui veio para cá, ó. Certo? Para onde? Para onde? A cor não está muito legal, não. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu escolher melhor essas cores. Eu vou fazer bem grande aqui o desenho. Desculpa aí o coisa, porque eu fui testar aqui, acho que foi o Guilherme que me ensinou aí um recurso daqui da mesa. Da mesa não, do encodo. Só que ele está com um problema. Ele deu um problema aqui que eu não quis ficar perdendo tempo, porque eu estava trabalhando até agora num outro negócio ali, e aí eu não quis consertar agora. Mas próxima aula eu vou começar a usar. Eu vou ter tempo de testar e tal, sem nenhum problema. Então, ó, aliás, essas retas, por sinal, não vão me ajudar agora. O que eu preciso agora é só da curva. Essa aqui é a curva f de x. Aqui tem um ponto situado, outro aqui. Certo? Então, vamos botar no amarelo aqui. Então agora, ó, a reta secante a essa curva. Aqui está o meu triângulo retângulo. Tudo bem? Então aqui é ΔX, aqui é ΔY, certo? Então por enquanto eu estou com o ΔX bem grande, ó. Então aqui eu botei meu ângulo alfa, certo? Tangente de alfa é ΔY sobre ΔX. Agora eu vou fazer o ΔX tender a zero, ó. Passei para cá, para cá, para cá, para cá. Ou seja, aqui eu tenho ΔX está tendendo a zero, certo? Então, quando eu passei o limite direito de ΔX para cá, para esse ponto, essa reta que estava aqui, ela passou para cá, ó. Certo? Certo. Pronto. Certo. Quando eu vim para essa outra reta aqui, eu estou interceptando a curva nesse ponto.
A reta que era secante passou para cá. Quando eu venho para cá, a reta passou para cá. Quando eu venho para cá, o que está acontecendo? Quando eu faço ΔX tender a zero, o que está acontecendo com a reta que era secante? Está se tornando tangente? Isso. Ó, quando ΔX tende a zero, a reta que era secante tende a ser tangente. Ok? Então repare o que acontece, ó. Eu fiz ΔX tender a zero, certo? Então meu f' de x é o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX, tá certo? Mas quando eu estou aqui num ponto x igual a A, então eu passo a ter f' de A igual ao mesmo limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX, só que agora esse aqui vai dar um número, não vai? Vai. Em vez de dar uma letra. Não vai dar mais uma letra como estava dando aqui. Agora vai dar um número. Então, qual que é o significado desse número? Ó, vai continuar existindo um ângulo alfa aqui, formado, repetindo a figura, vai continuar existindo um ângulo alfa formado entre a tangente à curva f de x e a direção positiva do eixo do x. Tá certo? Então, o valor numérico desta derivada representa o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto. Que ponto? No ponto x igual a A. Tá? Então agora a gente vai fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor. Deixa eu só fazer uma observação quanto ao F. Oi? Você pode tentar falar mais alto? Que teu som está meio abafado, eu não estou escutando direito. Assim, o senhor falou, no caso, que está tendendo ao lado positivo do X, não foi isso? Não. O ângulo é formado pela reta tangente e a direção x positiva. Foi isso que eu falei. Poderia ser a direção contrária, negativa? Não. Eu sei que não é o caso, mas... Não é porque, reparem. Opa. O ângulo formado aqui é esse, não é? Agora eu vou pegar aqui e vou botar aqui, ó. O ângulo formado já é esse aqui, né? Então é direção positiva mesmo. Aqui é negativa. Direção negativa, aqui direção positiva de x. É sempre com a direção positiva de x. Sempre sentido horário, né? Como assim sentido horário? O ângulo não importa o sentido. Tá bom?
Muito bem, então vamos ver aquele exemplo. Ó. A gente viu um exemplo que era assim, ó, se y é igual a x ao quadrado, então y' é 2x, não é verdade? Que eu também posso chamar de f' de x, certo? F' de x é 2x, é a derivada analítica mesmo. Tá? Então, vou fazer aqui o gráfico de x ao quadrado. X ao quadrado. Vou pegar aqui o valor, o ponto x igual a 1 para x igual a 1. E y também é 1. Oi? Pode repetir por que y ao quadrado é igual a y' igual a 2x? Poxa, eu não estou lhe escutando. Desculpa, foi a gata que atrapalhou aqui. Sim. O senhor pode repetir por que y é igual a x ao quadrado vira y' igual a 2x? Foi no início da aula, a gente resolveu esse limite aqui, ó. Y' limite quando ΔX tende a zero de f. Foi calculado no início da aula. Perdão. Aí, se y é x ao quadrado, então f de x mais ΔX é... Peguei aqui do início da aula para ver, realmente. Tá? E f de x... Aí eu faço... Perdão. Desculpa. Então, eu resolvo esse limite e a resposta dá 2x. Então, eu descobri, à luz de um exemplo que a gente resolveu no início da aula, que se y é x ao quadrado, então a derivada de x ao quadrado, que é y', é 2x. Tá bom? Então, se f' de x é 2x, quem é f' de 1? 2. Pronto. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, vou passar a reta tangente aqui, ó. E o que significa esse 2? É a tangente deste ângulo aqui, ó. Certo? Alfa. Tangente de alfa é igual a 2. E o que é esse tangente de alfa igual a 2? É o coeficiente angular desta reta aqui. Que reta é essa, professor? É a reta tangente a esta curva. Entenderam? Ponto x no caso delta y sobre delta x, não é isso? É o limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Beleza. Tá bom? Então, pessoal, é muito importante não esquecer isso, tá? Já vou dar logo um spoiler aqui, ó. Oi. Fala. Então, no caso, sempre o valor numérico da derivada, né, vai ser a tangente de alfa. Vai ser igual, né? Que recebe o nome de coeficiente angular da reta tangente. Isso, certo. Tá bom? Então, pessoal, vou falar um negócio super importante. Vocês podem escrever no caderno, em algum lugar aí de vocês. Não tem chance de não haver. Haverá uma questão de reta tangente na prova de vocês de derivada. Tá? Professor, não, haverá. Tá? Eu sempre coloco. Sempre.
Tá bom? Beleza? Então, mais para frente a gente vai fazer outros exercícios envolvendo essa interpretação geométrica. Então eu quero saber se todos entenderam qual é o significado do valor numérico da derivada da função no ponto. Todo mundo entendeu o que é? É o coeficiente angular, professor? Isso, o coeficiente angular de quem? Da reta tangente à curva, naquele ponto. Ok? Certo. Beleza? Tranquilo? Ok, professor. Pronto. Então, vamos ver uma outra coisa importante também à luz do que a gente vai fazer. Certo? Então, seja K o coeficiente angular da reta R e o par x0, y0, um ponto pertencente à reta. Certo? Então, coeficiente angular e um ponto. Tá? Então, vamos ver aqui agora. Ó. Então, aqui eu tenho um ponto que pertence à reta. Certo? Então, se eu não der o valor do coeficiente angular, qualquer reta que passe por aqui serve. Ó. Tá? Mas, quando eu amarro o coeficiente angular, aí só vai servir uma. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Beleza. Agora vamos ver o seguinte, ó. Como é que eu posso graficamente determinar este coeficiente angular? Vamos ver aqui, ó. Aqui está a reta. Aqui está a direção x positiva. Aqui eu tenho dois pontos, digamos, A e B. E tenho esse ΔY aqui, ó. Então, o coeficiente angular K é igual ao cateto oposto, ΔY, dividido por Δx, que nesse caso aqui é B menos A. Tá certo? Mas se a minha reta for assim, ó, ou seja, aqui é x0, y0, e aqui é x1, y1, ou um ponto genérico sobre a reta que eu vou nomear de coordenada x, y, tá? Então esse mesmo coeficiente angular K, quanto vale K? K é x, cateto oposto, desculpe, é cateto oposto y menos y0. Y menos y0 sobre x menos x0. Tá bom? Não é isso? Sim. Porque a altura é y menos y0, essa parte, e aqui é x menos x0. Ok? Aí o que eu disse em relação ao coeficiente angular da reta tangente? Essa reta, se ela for uma reta tangente, aliás, eu estava calculando a equação da reta, certo? Então daqui eu tiro a equação da reta. Ó.
Se K é igual a y menos y0 sobre x menos x0, então y menos y0 é K vezes x menos x0. Logo, y é igual a y0 mais K vezes x menos x0. Ok? Esse é o método para calcular qualquer reta. Você falou? Qualquer reta. Certo. Qualquer reta. Sempre Basicamente, isso. fica uma função do primeiro grau aí. Que é o da reta mesmo. Isso mesmo, tá? Qualquer reta, dado o coeficiente angular e um ponto pertencente à reta, a equação é essa aqui. Tudo bem? Professor? Oi. Eu acho que talvez seja um pouco tarde para eu perguntar isso, mas no caso o senhor está falando no coeficiente angular, se refere ao valor da angulação, no caso o ângulo dessa inclinação, não é isso? Na verdade, a tangente desse ângulo. A tangente do ângulo de inclinação. Isso. A gente chama de coeficiente angular. Tá bom? Então, agora que eu sei a equação da reta, eu posso descobrir como é a equação da reta tangente. Tá? Professor, como o senhor mencionou que aqui na prova vai cair uma da tangente sobre a coeficiente da reta tangente, então... Não é sobre o coeficiente da reta tangente. Vai cair uma equação de reta tangente. De reta tangente. Mas no caso, como perguntado, esse ângulo, ele vai ser só para retas tangentes? Ou Não. Qualquer reta. Uma reta, ela possui angulação constante, né? Não depende do ponto onde eu estou sobre a reta, não é verdade? Sim. Então, se eu estiver no início, ou no fim, ou no meio, a angulação da reta é sempre a mesma, não é? Sim. Pronto, então, todas as retas, com alguma exceção, professor? Não. Todas as retas, absolutamente todas as retas, têm coeficiente angular. Tá certo? Isso é o primeiro ponto, ok? Tudo bem? Pronto. Número 2. Toda reta é reta tangente? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, se for o caso da reta ser tangente a uma curva no ponto x igual a x0, então o coeficiente angular desta reta é igual a f' de x0. Então, isto é tão importante que eu vou apagar isso aqui e vou escrever isso que eu disse. Que aqui eu acho que eu não tenho mais espaço no quadro. Inclusive, se não tiver mesmo, acho que não tem. Eu vou apagar esse quadro para escrever de novo. Então, pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Seja y igual a f de x uma curva. Uma curva qualquer. Pode ser uma parábola, uma cúbica, ou o que seja. Seja y igual a f de x uma curva e o ponto de coordenadas x0 e y0 pertencente a esta curva. Tá? O coeficiente angular da reta tangente
esta curva. No ponto x0, y0 é K igual a F' de x0. Tá? Então eu tenho aqui a curva, tenho aqui o ponto e a reta. Essa reta é tangente a esta curva neste ponto, certo? Então o coeficiente angular desta reta, tangente de alfa, é o valor numérico da derivada da função que representa a curva no ponto x0. Vamos fazer um exemplo aqui agora. Seja y igual a x ao quadrado, que é a única derivada que a gente sabe até agora, mas já vai deslanchar daqui a... Não sei se vai dar tempo hoje, mas não tem problema. Seja y igual a x ao quadrado e o ponto 2, 4 pertencente à curva. Certo? Então, determine o coeficiente angular da reta tangente a esta parábola em 2, 4. Como é que eu resolvo isso? Eu vou calcular primeiro, se f de x é x ao quadrado, então f' de x é igual a 2x. Logo, f' de 2 é igual a 4. Então, K, que é o coeficiente angular dessa reta tangente, é igual a 4. Entenderam o exemplo? Sim, isso. Pronto. Só uma questão. Oi? Não, pode falar primeiro, eu perguntar depois. Não, tem uma pessoa tentando fazer uma pergunta, mas só que o som está muito abafado. Vai de novo aí. No caso assim, tem o ponto e o ponto 2 e 4, né? Isso. 2 e 4. O 4, no caso, é o próprio resultado de K, ou é apenas um valor considerado próximo da curva? Do ponto? Não. No caso, o que foi que a gente falou? A gente falou que o valor numérico do coeficiente... o valor numérico da derivada no ponto é o coeficiente angular da reta tangente. Certo? No caso, que é F'2, que dá 4, no caso. Sim, é o coeficiente angular. É o coeficiente angular. E aquele outro 4 faz o que com ele? Que outro? Cima, tá no ponto. Qual 4? 2,4. Qual? Esse 4 aqui? Isso. Por que ele está aí? Esse aqui, vou dar outro exemplo para não ficar igual, tá? Coincidentemente deu igual. Então, ó. Tipo isso, ficou igual. Y igual a x ao quadrado e o ponto 3, 9. Tá? Y' é 2x, logo, f' de 3 é igual a 6. Professor, o que é esse 6? Vamos fazer aqui, ó.
a parábola 1, 2, 3. 9 é o valor numérico da função. Agora eu vou trocar de cor aqui. Aqui agora eu tenho o ponto. De coordenadas o que, professor? 3, 9. Tá? E aqui existe uma reta tangente. Ó. O coeficiente angular desta reta, esse ângulo aqui, certo? A tangente desse ângulo é igual a 6. Nesse caso, precisamos somente o valor de x, não é isso? Sim, de x. Mas observe que, por enquanto, eu só estou calculando o coeficiente angular. Eu ainda não falei em equação da reta. Vou falar agora. Tá bom? Beleza? Pessoal, alguma dúvida até agora? Pra mim tá ok. Não, professor, tá tranquilo. Maravilha. Então agora vamos ver. Quer dizer, tranquilo sabendo que vai ter que estudar, né? Não, mas aqui, ó, você vai ver que derivada não tem mistério. Só não pode largar de mão, tá? Porque o assunto sempre vai evoluir com rapidez. Tá bom? Então, assim, só não pode largar de mão. Mas você vai ver que se você acompanhar todas as aulas, não vai ter mistério. Tá? Porque derivada é um assunto bem mais fácil que limite, tá? Não tem comparação, tá bom? Então vamos lá. A gente tinha visto. Fico feliz. A gente tinha visto que dados um ponto sobre a reta de coordenadas x0, y0 e k, seu coeficiente angular, a equação dessa reta é y igual a y0 mais k vezes x menos x0, ok? Professor, Oi. dados o quê? Dados, não estou conseguindo entender. Vou digitar, porque eu botei abreviado. Dados 1.pto, um ponto sobre a reta. O ponto tem coordenadas x0, y0 e k, seu coeficiente angular. Tudo bem? Sim ou não? Pronto, então essa é a equação da reta. Se for uma reta tangente, se for a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto de coordenadas x0 e y0, então a equação da reta vai ser y0 mais k. Quem é k, o coeficiente angular? É f' de x0 vezes x menos x0. Então, essa aqui, ó, é a fórmula da equação de uma reta tangente. Isso ali em cima do K é uma símbolo de desigualdade? Sabe? Não, é aonde Aí tem que 0, 0, aí vem K. Mas com
Aquilo ali é uma reta ali. Poxa, eu não estou escutando você, meu amigo. Poxa. É tipo assim, é uma seta de desigualdade, pô, menor que cada. Aonde? Aqui onde eu botei esse símbolo? Não, porque depois essa aqui em cima, o X0 e Y0. Aí tem um. Aqui? Não sei onde é. Oi? Bem aí. É exatamente, bem aí. Ó, dados um ponto sobre a reta. O ponto tem coordenadas x0, y0 e, letra E, K, seu coeficiente angular. É isso que está escrito ali. Tudo bem? Pronto. Então, pessoal, isso aqui é equação da reta tangente. Ok? Ok. Pronto, então vamos Ok. voltar. Oi. Não, só disse ok. Agora, essa equação eu posso escrever de outra forma, porque y0, o par x0 e y0 pertence à curva. Então, y0 é f de x0. Então, a outra forma de escrever essa equação é y igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Tá certo? Então vamos ver aqui novamente o nosso exemplo de x ao quadrado. Tá? Dada a função y igual a x ao quadrado e o ponto de coordenadas 1, 1, determine a equação da reta tangente a curva no ponto. Que ponto? 1, 1. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o coeficiente angular. F' de 1, já que F' de x é 2x, então F' de 1 é 2. Perfeito? E F de 1, que é igual a y0, é igual a 1. Então, eu vou jogar aqui na equação, ó. Y é f de x0, tá aqui, ó. É 1. Mais f' de x0, 2. Vezes x menos 1. Então, essa daqui é a equação da reta tangente. Eu posso enxugar, professor? Pode. 1 mais 2x menos 2, que é igual a 2x menos 1. A equação da reta tangente a esta curva neste ponto é 2x menos 1. Eu não entendi isso aí, não. Essa parte de baixo aí. Qual? É a mesma coisa, só que em outra situação. Tipo assim, outra... Você entendeu essa parte aqui? Essa equação aqui? Isso, y eu entendi. Y1 mais 2 multiplica x menos 1 é f de x mais f
de 1. Aqui é f de 1. Aqui é f' de 1. Tá? Aqui sempre é x, ó. Sempre é x. E aqui é x0. Pronto. Então, a equação da reta é y igual a 1, que é esse cara aqui, mais 2, que é esse cara aqui, vezes x menos x0. X menos 1. Então, quando eu transformo isso, dá 1 mais 2x menos 2, que dá 2x menos 1, que é 1 menos 2 é igual a menos 1. Então, essa daqui é a equação da reta tangente a essa curva no ponto de coordenadas 1, 1. Professor, tem uma pergunta. Peraí, deixa eu ver se o outro. Deixa eu ver se o outro rapaz entendeu. Nesse caso, ficou menos 2. O menos 2 é o x, que é 1 menos 1. Não entendi. 1 menos 1. Não. É 2 vezes menos 1. Entendi. Tá, porque ali tá assim, ó. 2 vezes x menos 1. 2x menos 2. Sim. Entendi. Tá? Sabe porque tem um 2x que multiplica o f', né, que é 1. Nesse caso é o... é 1, né? Na verdade, f' de 1 é igual a 2, ó. Isso aqui é o 2. Tá bom? Me atrapalhou. Você quer dar razão. Tá. Então, pessoal, o que foi mais importante nessa aula de hoje, para vocês memorizarem? Deixa eu subir aqui. Não. Fazer uma recapitulação. Então, vamos lá. A gente viu a definição de derivada. Y' é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, que é a mesma coisa o limite de ΔY sobre ΔX, certo? E depois nós vimos a interpretação geométrica do valor numérico da derivada da função y igual a f de x no ponto. Ou seja, a gente viu que é o valor do coeficiente angular da reta tangente, certo? E por último vimos a fórmula. Peraí. Vimos a fórmula da equação da reta tangente. Então a gente viu que y é igual a y0 mais f' de x0, x menos x0. E vimos que tem uma outra fórmula também, que é tão usada contra a primeira, que é f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Então, isso aqui é a equação da reta tangente, ok?
Alguma dúvida, Ok, pessoal? professor. Então, professor, na hora de calcular a equação da reta, no lugar de x0, eu vou atribuir o valor de x O valor de do x ponto que for dado, né? do ponto onde a tangente passa. Isso, Tá bom? certo. Muito bem, pessoal. Então, nos vemos na sexta-feira no plantão pedagógico. Beleza? Professor, Pois se não. tiver com o senhor Beleza. Beleza. carregar o vídeo da aula, Carregar o quê? Diga. a minha estava com o microfone ligado. Eu perguntei se vai demorar muito para o senhor carregar o vídeo da aula de hoje. Não, não. Eu vou tentar subir logo agora. Tá bom? Ok, professor. Boa noite. Valeu. Valeu, professor. Boa Boa noite noite, aí. pessoal. Obrigado, Boa professor. noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa.